irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Garden Podcast. O nosso objetivo aqui é te ensinar a cultivar o teu jardim com Jesus, o teu relacionamento com Deus. Estamos muito felizes por mais esse episódio e eu já queria pedir para você, que é o nosso convidado de hoje, se apresentar, que a gente quer te conhecer. Que honra, que honra, que honra. Fico muito feliz de estar aqui com você. Já faz tempo que a gente está tentando marcar essa agenda, né? Agenda difícil. Bom, gente, eu sou o Renato. Tenho 43 anos, estou novinho ainda, os cabelos ainda estão nascendo. E sou casado, tenho uma família, né? Graças a Deus, uma esposa. O nome dela é Aline Rodrigues, minha cantora predileta, minha esposa amada. Nós temos duas filhas, temos a Sara, de 13 anos, e nós temos a Eloá, de 4 anos de idade. Somos natural de João Pessoa, da Paraíba, e devido ao trabalho, trabalho com moda, e a empresa que eu trabalho acaba trabalhando, viajando bastante. E nesse Brasil afora aí, a gente teve as nossas duas filhas, né? A Sara nasceu em Brasília e a nossa querida Eloá nasceu em Teresina. E queria muito ter um manauara, mas ela falou, para por aí. Então a gente teve esse cuidado aí, já encerrou a fábrica, né? Sou, graças a Deus, né, nasci no lar cristão, então desde de criança, né, a gente já serve ao Senhor, desde criança a gente já viu aí a obra do Senhor, já cresceu fazendo a obra de Deus, e isso é muito prazeroso, né? Então, faço parte do Bola de Neve já há um bom tempo, né? Devido ao trabalho, a gente foi procurando as igrejas que dava pra gente conseguir congregar devido às mudanças, e chegou um tempo que, de tanto mudar, nós precisamos de algum lugar para poder a gente criar raízes. E graças a Deus nós conseguimos encontrar o Bola de Neve algumas cidades atrás e já estamos quase um pouco mais de 7 anos e muito felizes, né, de servir ao Senhor junto com a galera do Bola. Somos do Ministério Louvor, graças a Deus também, né, fui presenteado por Deus por esse dom de tocar guitarra, tocar violão. E Deus me presenteou também com a minha esposa, que é cantora, né? Então é a tampa e a panela, é o feijão e arroz, é o país que é a fumaça, né? Então a gente tá sempre junto ali desde de adolescentes, ali desde na parte jovem. E nós servimos ao Senhor juntos há muito tempo. E graças a Deus, assim, é algo muito prazeroso, né? A gente viaja, a gente trabalha, a gente estuda, mas também a gente serve ao Senhor, toma conta da família. E é isso. Amém, glória a Deus. Estamos muito felizes de ter você aqui, Renato. E você disse que você já nasceu em um lar cristão. Você teve, graças a Deus, esse privilégio. Eu queria perguntar de você se seus pais, eles são pastores, né? Como é que foi, assim, Porque por mais que a gente nasça, né, numa família cristã, existiu algum momento em que os nossos pais ou os nossos avós, enfim, alguém foi encontrado por Jesus, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco isso com a gente. Meus pais, graças a Deus, eles estão vivos, e meus pais ainda se tornam, e graças a Deus, as nossas grandes influências, né? Então, desde que eu me entendo por gente, meus pais já serviam ao Senhor. Lá em João Pessoa, nós nascemos na Igreja Evangélica Batista. Essa igreja é uma igreja muito tradicional na cidade, inclusive. A igreja completou agora 100 anos de existência, Uau. Né? É uma igreja bem tradicional lá. E meus pais e os meus avós foram um dos fundadores dessa igreja ali há muito tempo atrás, né? Na época que os americanos chegaram ali naquela região aí da Paraíba. E meus avós ali receberam esses americanos e começaram a grande obra ali no bairro ali chamado Jaguaribe, né? Em João Pessoa. E meus avós já serviam ali, foram construindo ali aquele ministério. Então, quando meu pai nasceu, já nasceu servindo também, né? Então a gente meio que é a terceira geração ali, né? Que legal. Servindo. E devido ao trabalho, precisei me ausentar da cidade, já tem um tempinho já tem um pouco mais de 2 décadas. E a gente continua servindo o Senhor, mas os meus pais foram e são, né, as grandes referências, a gente servir a Deus. Meu pai hoje tem 70 anos e continua atuante, né? Que legal. Também envolvido na parte do louvor. Ele não é pastor, mas eu entendo que o pastoreio também não é só questão da igreja, mas dentro de casa. E meu pai tem esse papel assim maravilhoso de um bom líder, um grande líder, um homem inspirador, que vive de fato a palavra de Deus juntamente com a minha mãe. E isso é muito gratificante porque a gente vive isso dentro da nossa casa, apesar da distância, né? Graças a Deus. Somos 3 irmãos, eu sou o mais velho. Tem um irmão do meio, que mora em Orlando, é o Thiago.
E tem um irmão mais novo que continua lá em João Pessoa também, que é o Leon. E também os três aí na atividade aí, né? Nas suas vidas seculares, trabalhando, mas também servindo a Deus. Ah, eles também servem ao Senhor, então a Sim, família toda, né? graças a Deus. Olha, glória a Deus, Muito bom, né? E muito hoje bom. suas filhas também, né? Estão caminhando com o Senhor, né? Como diz aquele versículo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Amém. Na verdade, aquele versículo que ensina o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não venha se afastar dele, né? Então a gente, graças a Deus, consegue aí, no meio dessa dificuldade que o mundo hoje tem, né? Da tecnologia, da comunicação, da informação, a gente consegue trazer aí um amor gigante no coração dessas crianças por Deus, né? Então elas estão aí firme e forte, graças a Deus. Que legal, e é muito legal a gente ver isso, né? Porque até agora, assim, a maioria das pessoas que veio aqui não eram cristãs, né? Assim, desde pequena, como eu, né? Eu não era cristã, eu me converti ao longo da minha vida e é muito legal ver essa história, né? O poder que o evangelho tem nas gerações, né? Eu não sei se você que está assistindo, talvez você tenha crianças pequenas, né? Talvez você esteja começando a sua família agora e tudo mais, mas persevere nesse lugar de ensinar o seu filho nesse caminho, né? No caminho que se deve andar, nos caminhos do Senhor, porque é isso que você vai colher. Olha só, os avós do Renato estão colhendo isso, e ele não sei se eles sabem disso, mas eles estão colhendo, né? Porque hoje o Renato tem filhas que estão na presença de Deus, que estão caminhando com o Senhor. Amém. E que bênção é a gente persistir nesse lugar. Então, se você está começando essa jornada, ou se você está no meio dessa jornada, continue, porque vai valer a pena. Sempre vale a pena lançar sementes, né, no coração dos nossos filhos, para que eles possam um dia permanecer nos caminhos do Senhor. Amém. E por mais que a gente cresça, né, Renato, no lar cristão, chega um momento que a gente aceita Jesus, que a gente tem um encontro com Deus, né? Eu acredito muito nisso, que todo mundo, assim, em algum momento, teve esse encontro com Jesus. E eu queria que você compartilhasse como que foi esse encontro, como que foi que Jesus te encontrou. Diferente daqueles que né, não tiveram a oportunidade de nascer no lar cristão, acho que o desafio que nasceu no lar cristão é outro desafio, né? Às vezes é a curiosidade de conhecer como é lá fora, né? Então esse crescimento na presença de Deus, esse crescimento fazendo a obra do Senhor, ele também, a gente se envolve com as atividades do dia a dia, escola, colegas, futebol, então sempre envolvido com aquilo ali. E chega um momento que não só ter nascido é suficiente, você tem que ter um verdadeiro encontro com Deus, né? Então me lembro quando eu era adolescente, minha mãe foi muito sábia. Num certo momento ela falou assim: eu vou montar uma banda pra vocês. Aí eu, pro meu irmão, pra mim e pro meu irmão mais novo, né? Tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos de idade, né? Com 13, 14 anos ela montou uma banda, sendo que ninguém sabia tocar nada, né? E ela conseguiu uma pessoa pra nos ensinar e tal, então a gente foi aprendendo ali. E minha mãe foi muito, muito sábia naquela situação, porque ali foi uma forma da gente ter a nossa experiência com Deus ali no serviço. Porque só tocar o instrumento, ele é legal, mas tocar com a banda se tornou mais interessante, né? Então, aos 14 anos, eu descobri a parte da música, descobri a parte do louvor, da adoração. E aquilo tomou meu coração de uma forma absurda. Então, ao longo de 14, 15, 16, 17 anos, a gente começou a tocar em muitos eventos na cidade, tocou em muitos grandes eventos, programações, aprendemos mesmo a tocar com uma banda equipe. Foi legal porque era com meus irmãos de sangue, também tinha uma galera lá da nossa cidade, que até hoje a gente se encontra, pessoas incríveis que a gente cresceu tudo junto. Mas a gente entendeu que aquilo ali era só um pontapé inicial, ali não era verdadeiramente o meu encontro com Deus. E chegou um tempo que eu comecei a me atrair muito pela presença de Deus. Me lembro que fomos tocar num evento no litoral lá, tem um encontro de bandas no litoral lá da nossa cidade, e tinha uns rapazes que tocavam na banda que eles eram mais velhos que a gente. Eu tinha meus 17 anos, mais ou menos, 15 para 17 anos, eles já tinham seus 25, 27 anos, e era uma banda assim, gospel fantástica, maravilhosamente bem. Mas os caras, bem da época, era meio agressivo visualmente, né? Todos tatuados, com piercing, isso aí há quase 30 anos atrás, era muito forte se tocar no meio cristão com todos esses apetrechos, né? Falar, cara, será que isso é de Deus? Mas quando terminou ali aquele evento ali, aqueles caras chamaram a gente para orar, começaram a pregar a palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus começaram a tomar aqueles rapazes ali, e Deus começou a usar de uma forma profunda. Falei, Senhor, é isso que eu quero para mim. Então, aquela experiência de ver tocar e ver ser usado por Deus após o evento, ou atrás dos bastidores, foi muito marcante. Falei, cara, não é só tocar, né? Tem que ter algo a mais, né? Não é só lá pegar o instrumento. Tem que trazer um aroma suave ao Senhor. Eu entendi, então existe algo por trás que além de tocar um instrumento. Então, acho que até então, tantos anos que eu já tocava naquele período, eu não tinha
descoberto isso. Falei, Senhor, eu queria ter algo contigo, eu queria ter intimidade contigo, eu queria ter algo especial contigo. Eu queria não só simplesmente tocar meu instrumento, eu queria, Deus, assim, te conhecer na profundidade. Não era o Deus só do meu pai, Sim. o Deus da minha mãe, o Deus dos meus avós, que fundou ou participou da construção da igreja. Eu quero ter essa experiência com Deus. Isso foi muito marcante para mim. Pouco tempo depois, a gente teve algumas dificuldades, como toda família tem. E eu tive experiências incríveis de ver milagres do Senhor acontecendo nas nossas vidas, né? Seja na minha área na minha escola, com dificuldade nas notas, e Deus me abençoou. Na área financeira, da nossa família, e eu vi ali Deus agindo assim de uma forma poderosa. Na minha vida espiritual, eu me batizei, eu me prontifiquei a me batizar com 14, 15 anos, mas com 17 anos de idade, o Senhor me tomou pelo Espírito Santo de Deus, fui batizado no Espírito Santo, num evento da banda, inclusive. Estava orando pelo um amigo e Deus me tomou aquilo. Então foi uma experiência muito forte. Falei, Senhor, eu não quero nunca mais sair dessa presença. Então, quem sabe até aquele período eu ia lá fazer uma apresentação. Acho que depois daquele período eu entendi que aquilo ali era só um canal, né? Aquilo não era o fim. O fim era exatamente essa experiência maravilhosa, de ser usado por Deus em cima do altar, abaixo do altar. E ali eu entendi que o meu chamado ia além de tocar um equipamento, né? Tocar um instrumento, tocar uma guitarra, tocar um violão. Era ser instrumento de Deus, né, para as pessoas, né? Muitas pessoas, graças a Deus, na nossa geração, sendo abençoadas através do que a gente falava, do que a gente pregava. Fui muito abençoado através dessas pessoas que eu estou citando aí também, pessoas que trouxeram, assim, a palavra viva, né, do jeito deles, da forma deles. Não era um relatado, não era um modelo padrão, mas era um modelo diferente que muito me chamou a atenção. Isso me deu muito prazer, muito entusiasmo para, assim, eu quero chegar às nações, eu quero falar do teu amor, eu quero sair dos quatro cantos da parede, né? Das paredes das igrejas, né? Que ó, é importante se alimentar da palavra, é importante estar em comunhão, mas também é importante do ID, né? Da gente ser luz onde a gente passa, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. Então, esse meu encontro foi muito marcante. Acho por isso que até hoje o Ministério Louvor, tocar, tá nesses eventos, né, musicais, isso é muito prazeroso para mim, porque isso faz parte muito da minha formação, daquilo que eu creio, daquilo como eu sei que Deus usa, e que entendo que isso aí é só uma isca, né? É só uma forma da gente conseguir ali a atenção de alguém de alguma forma e conseguir se conectar, se falar a mesma língua, falar, poxa, esses caras servem a Deus dessa forma, e os caras conseguem trazer um som legal, conseguem trazer uma vida leve, conseguem ter uma vida saudável, conseguem ter uma linguagem atualizada, ter uma vida que agrada ao Senhor. Então, o meu encontro com o Senhor foi muito nessa mudança de fase, da adolescência para a fase da juventude. Que legal, que bênção, né? Isso marcou, né, essa trajetória, né? É algo que perdura até hoje, né? E faz muita diferença, né? Glória a Deus por isso. É interessante você trazer essa questão de a gente servir, mas às vezes a gente não tem o entendimento do que a gente está fazendo. E aí, quando a gente começa a ter comunhão com Deus, quando a gente tem uma experiência, né, com Deus, tudo muda. O sentido do serviço muda. Você não tá mais ali no modo automático, você recebeu um propósito, né? Você foi cheio apenas para transbordar. E foi o que aconteceu e acontece até hoje com o Renato. Glória a Deus pela vida dele. Que isso possa ser uma inspiração para você continuar. Talvez hoje você que tá assistindo a gente, você quer chegar nesse nível. Você quer ser usado pelo Senhor. Você quer tocar vidas, né? Através de algo que você faça, através do seu serviço e tudo mais. Mas que você entenda que é necessário ter essa experiência, é necessário ter essa comunhão. Porque é isso que vai te encher e vai fazer você transbordar sobre os outros. Porque qual é o sentido do copo se eu tô morrendo de sede, mas não tem água dentro dele? Entende? Deus quer que você transborde a água, que é o próprio Cristo na vida dos outros, mas para isso você vai precisar se encher. Então, que é isso aqui que a gente conversou até agora possa te inspirar a estar nesse lugar, sabe? Buscar no Senhor mesmo, encher o seu copo para você só transbordar. E você falou, Renato, sobre algumas experiências, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente, sim, experiências além dessa, né, da sua juventude, que foram, assim, marcantes com o Senhor, que você lembra e talvez até, às vezes, assim, eu não sei se você já passou por isso, mas tem experiências que me fazem ter fé até hoje que eu vivi com Deus, que quando eu lembro até fico emocionada, sabe? Porque tem coisas que Deus faz pra marcar mesmo a nossa vida, né? Tem alguma experiência? A gente já, por já estar mais vivido, experimentado por Deus, já vivemos muitas coisas, né? E por mais que a gente
pense que já viu de tudo, sempre Deus tem uma surpresa ou um problema maior para nos entregar, né? Então, eu entendo que são estágios, né? Então, quando nós vencemos uma batalha, é porque Deus tem uma batalha um pouquinho maior para nos entregar. Mas tem uma que foi muito forte. Nós morávamos em Anápolis, no Goiás. Foi logo no início da minha carreira profissional, no início do nosso casamento, praticamente recém-casado. Eu tô casado com a Aline, como eu falei antes, né? Namoro, noivado e casamento são 24 anos. E assim que a gente casou, nós fomos morar no Goiás e meu pai ia me visitar, meu pai e minha mãe. E num determinado momento do dia, eu senti um incômodo, uma angústia no peito e meu pai estava vindo de ônibus de João Pessoa para Anápolis, Goiás. E a viagem durava uns 2, 3 dias. A gente combinou de cada parada dele, ele ligava para saber se tá tudo bem, tô chegando e tal, né? E assim foi acontecendo. Quando foi a última ligação próximo de chegar já na cidade, ele não fez essa ligação. Eu estava angustiado, até que Deus aí me inquietou para orar, eu saí para orar, fui para um cantinho para orar e Deus falando comigo, mas eu não estava associando que era alguma coisa referente aos meus pais. Você falou, Senhor, que todo espírito de medo, de angústia, algo que venha estar me perturbando agora, que o Senhor venha me libertar, venha me tirar, venha trazer paz em nome de Jesus. E eu me lembro que naquela situação, eu vi assim, estava em cima de um prédio, de um estabelecimento comercial, e quando eu olhei acima, vi vários urubus, né? Várias aves ali, escuras ali, naquele ambiente com sujo, né? E o urubu, assim, ele estava ali me trazendo morte, né? Trazendo algo sujo naquela situação. Eu falei, Senhor, tá repreendido espírito de morte. E Deus me colocou a orar por espírito de morte. Eu nunca tive uma experiência dessa, de Deus falar comigo dessa forma. Né? Eu sou daquela geração que a gente escuta, né? Do que os profetas falavam, do que a gente recebia, falar, Deus falou comigo. Mas aquela experiência do próprio Deus falar comigo sem a interferência de ninguém foi muito forte, sem alguém traduzir, apertar a tecla SAP para mim, né? E eu fui lá, tá bom, Deus, eu vou orar. Espírito de morte, comecei a repreender. E meu coração se acalmou, até esqueci dos meus pais. E quando deu 5 horas da tarde, falei, cadê meu pai que não apareceu? Aí ele liga, meu filho, tivemos um problema no caminho, estamos já chegando, espera na rodoviária que 6 horas da noite estaremos aí na sua cidade. Tá bom, às 6 horas fui lá, quando eu cheguei meu pai estava pálido. Perguntei o que foi que aconteceu, pai, minha mãe nervosa, foi que houve, se não chegar em casa a gente conversa. Aí levamos, coloquei no carro, levamos para nossa casa. E quando sentou ele começou a chorar compulsivamente. Chorou bastante, chorou. E ele mostrou o sapato dele rasgado, falou, filho, isso aqui, o ônibus capotou de uma ribanceira ao chegar aqui na sua cidade. Então, muitas pessoas se machucaram, mas ninguém morreu. Mas os únicos que passaram intactos foi eu e sua mãe, né? Isso que aconteceu. Aí ele falou o horário, eu falei, Jesus, então tu tava me levantando pra... Amém. Então, assim, acho que uma experiência muito bonita. Sim. É que Deus, ele fala com a gente no horário, no tempo dele, na hora dele, na forma dele, só basta a gente dar espaço. E muitas vezes o Senhor quer falar com a gente não quer dar esse espaço. Muitas vezes nós estamos em casa, cansados, dormindo, e o Espírito Santo nos acorda. Né? A gente passou um dia difícil trabalhando, e o Espírito Santo nos acorda e quer falar algo pra gente. E a gente às vezes está tão assim, não, Deus, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim, mas é tão importante parar porque Deus tem livramento para dar, Deus tem um laço ali, quem sabe, para quebrar, Deus tem uma dificuldade ali para estar resolvendo, ou Ele quer só aquele momento de comunhão com o seu filho. Então eu fui muito impactado com aquela experiência, porque com certeza vai chegar o tempo que meus pais vão ter que ir, mas aquele momento não era o tempo, e Deus levantou a minha vida naquele momento para orar por eles. Então acho que essa sensibilidade para saber o momento que Deus quer que você pare é importante a gente ter essa responsabilidade com o Espírito Santo de Deus. Isso não torna ninguém mais santo, nem mais crente, nem menos crente. É a sensibilidade de ouvir o nosso Deus falando, filho, para um pouco, ora, fala comigo. Tem algo muito importante que eu vou fazer agora nesse momento. Se entrega aqui um pouco, larga um pouco esse celular, larga um pouco essa televisão, larga um pouco aqui esses teus livros que você está estudando. Ora aqui um pouco, eu tenho algo para fazer contigo. E ali vão acontecer coisas maravilhosas. Quem sabe naquele momento a gente não vai entender, mas lá na frente a gente entende. Deus foi muito rápido, porque eu entendi no dia seguinte. Poderia ter demorado para entender, Ele não podia ter permitido, mas foi uma experiência maravilhosa. Amém, glória a Deus por isso, né? E você contando isso, Renato, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é: orações mudam sentenças.
a gente precisa ter essa consciência, sabe? De que orações podem mudar realidades, mudar destinos e trazer coisas à existência por meio da fé. É muito interessante quando a gente olha para pessoas que oraram, né, na Bíblia, como por exemplo Ana, que não podia ter filhos, era estéril, ela orou ao Senhor, fez um voto com Deus e Deus deu para ela não só Samuel, mas 5 filhos. Uma estéril que não podia ter filhos foi curada pelo poder da oração por meio da fé, né? E o Senhor tocou o coração do Renato, deu para ele um entendimento e fez ele se mover em oração e ele respondeu, né? O meu esposo tá aqui, Breno, ele fala uma frase que eu gosto de repetir para mim mesma, que é: Deus não responde perguntas, ele responde respostas. E foi o que aconteceu com o Renato. Deus respondeu ao Senhor e Deus respondeu a resposta do Renato. Amém. E isso marcou a vida dele até hoje, gente. Eu tenho certeza que o pai dele nunca esqueceu isso, né? O sapato rasgado e o livramento do Senhor. Talvez Deus esteja te chamando para esse tempo, sabe? Para guerrear em oração pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua vida, pela sua família, sabe? Ter e criar essa cultura de oração é algo que precisa ser normal na vida do cristão. Não tem que ser uma coisa que a gente faz uma vez no ano, uma vez na semana, no culto de domingo. Tem que ser normal pra gente, sabe? Não só para orar pelos outros, mas para falar com Deus, para caminhar com Deus. Eu imagino que seja assim. Você deve ter desafios no seu trabalho e provavelmente você fala com o Espírito Santo, me ajuda a resolver esse BO aqui, poxa, tá meio difícil hoje, ai, tá me dando dor de cabeça e tal, sabe? Isso é ter uma vida de oração. Não necessariamente a gente precisa parar e se ajoelhar ali, né? Porque isso nem sempre a gente vai conseguir. A nossa vida é corrida, mas a gente pode ter essa conexão com Deus e viver experiências assim, sabe? Se você não responder ao Senhor, você não vai viver experiências assim. Mas quando você responde, você se move em oração, coisas poderosas acontecem. Amém. Não é verdade? Amém. Glória a Deus. E Renato, você nunca se desviou, né? Você sempre permaneceu nos caminhos do Senhor até hoje, né? Sim. E eu queria que você desse um conselho assim para os jovens hoje em dia. Tem tantas distrações, tantas coisas que podem nos afastar dos caminhos do Senhor, sabe? Podem, de alguma forma, roubar assim, a nossa visão. E eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, como que foi para você permanecer mesmo nos caminhos do Senhor sem se desviar? Obviamente são tempos diferentes, a gente entende, mas a gente pode tirar lições disso, né? Claro, assim, o Deus ele é perfeito. Muitas vezes a nossa vontade é não sair de perto das pessoas que a gente sempre ama, né? No meu caso, por exemplo, perto dos meus pais, perto da minha geração, dos meus colegas da minha cidade. Mas às vezes o próprio Deus nos afasta desse convívio, porque ele quer intimidade. Esses dias eu estava pensando o que Deus fez, né? Junto com Abraão, quando Deus ele deu a promessa para ele, deu Isaac, né, entregou na mão dele e ele se alegrou com aquela promessa, ele, Sara e aquela família se completou, né? Faltava um filho ali para poder fechar aquilo que Deus tinha prometido e eles se completaram. Mas chegou um momento que Deus afastou ele da Sara, levou Isaac e foi fazer um sacrifício. Em algum momento, quando o Senhor quis ter algo mais profundo com Moisés, tirou Moisés do meio lá da tribo, do meio lá da população que ele tinha e levou ele lá no monte para poder conseguir ali trazer as informações, trazer as orientações do céu. Em algum momento o próprio Jesus teve que se afastar dos seus discípulos, né, para ir para o monte e receber uma orientação. Então, a questão da intimidade, a questão do que a gente está vivendo com Deus, em alguns momentos Deus vai afastar a gente daquilo que a gente gosta. Né? Essa geração de hoje, a gente gosta de muita coisa, a gente gosta de estar em muitos lugares, a gente gosta de participar de muita atividade, mas às vezes o próprio Senhor vai nos afastar de alguns lugares para que a gente possa ter essa relação de intimidade com Ele. E a mudança traz muito medo, né? Mudança traz dúvida, mudança traz insegurança. E o ser humano, ele tende a ter rotinas. Ele quer todo dia fazer a mesma coisa, ele quer chegar no mesmo lugar e a comida que ele sempre come, a roupa que ele deixa guardadinha, o sapato ele deixa guardado. Então a vida está sempre do jeito que a gente gosta em termos de rotinas. Mas o próprio Deus, ele quebra essas rotinas para que a gente possa ser totalmente dependente dele. Então hoje o que eu trago de mensagem para a nossa geração é que nós não possamos ter medo quando Deus vai nos colocar sobre a dependência dele. Porque quando ele coloca, ele garante. Quando ele coloca você sozinho para uma missão, ele garante, né? Você pega Jó ali, ele estava cercado da família, cercado de amigos, cercado de tudo, dos bens. E o Senhor meio que, diante da situação que ele passou de saúde, o Senhor tirou ele do meio de toda aquela situação. Tirou ele no meio dessa parentela e deixou ele só.
E Jó não era um homem maldoso, Jó não era um homem infiel, pelo contrário, Jó era um homem reto, segundo o coração de Deus. Mas Deus permitiu ele passar por aquilo. E às vezes a gente pensa que luta e prova é porque a gente está em pecado. E não é. Né? Às vezes o Senhor permite que a gente passe por algumas dificuldades, passe por algumas lutas, ou grandes lutas, não é para mostrar que ele está em pecado, ou ele está pagando o preço por algo que ele fez de errado, mas não, é o próprio Deus tratando o vaso, porque nós somos vasos na mão do oleiro. Então, quando nós nos disponibilizamos a fazer a vontade do Senhor, nós nos disponibilizamos a ter intimidade com Deus, essa geração de hoje que quer, eu quero algo diferente da parte do Senhor, com certeza Deus vai preparar um ambiente diferente. Deus vai trocar pessoas, Deus vai afastar algumas pessoas, Deus vai transformar o ambiente, Deus vai mudar a liderança, Deus vai mudar tudo para que você possa ter experiência com Ele e que nós não possamos só depender das pessoas, mas possamos depender 100% de Deus. E aí sim nós vamos saber, Senhor, pensava que eu sabia de alguma coisa, eu não sei de nada, quem sabe é o Senhor. O próprio Jó termina lá no livro dele que fala o seguinte: antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem face a face. Então, a nossa geração hoje é uma geração que tem total condição de ter esse amor forte pela presença de Deus, pela obra do Senhor, de amar o próximo como a si mesmo, independente se a gente está da mesma forma, no sentido, fala a mesma linguagem, se a gente está da mesma geração, se a gente pratica as mesmas atividades físicas, esportivas ou musicais. Deus, ele proporciona para que a gente se aproxime dos diferentes. E possamos ter uma vida diferente, mas possamos também abençoar essas pessoas, possamos também ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas e essas pessoas também nos abençoar. Então, nós temos que nos animar com as novidades de Deus. Nós temos que nos animar com aquilo que Deus tem para entregar para nossas vidas. Porque a partir daí, a gente vai falar como Jó falou, né? Até eu já ouvi falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem face a face. Sim, e a Bíblia nos ensina, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser achado por vocês, né? O Senhor fala na palavra dele. Então, se a gente buscar, a gente vai encontrar. Não tem como, né? Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. E às vezes eu acho, assim, que falta essa busca da nossa parte, né? A gente quer tanto que Jesus volte, Maranata e tal, mas e aí? A gente tá buscando isso realmente? A gente tá buscando esse relacionamento? Porque uma vez que a gente tem intimidade, a gente quer que outras pessoas também conheçam isso, experimentem esse amor. Mas como que elas vão conhecer se tu não tá sendo alimentado aqui pra te levar o pão pra outras pessoas, né? Não dá pra me querer dar pão para as pessoas se eu não tô tendo esse pão, né? Então a gente precisa buscar, né, para que a gente possa encontrar, porque com certeza Deus quer se deixar ser achado, né, todos os dias, com certeza. E eu queria que você falasse um pouco, Renato, da sua história de casamento. Como que foi pra você se casar, né? Porque eu sei que é difícil pra galera solteira que tá assistindo aí pra gente, estão esperando no Senhor, né? Eu queria que você contasse esse testemunho pra gente. Tá certo. Aí tem quantas horas de live aí? Bom, graças a Deus, assim, eu fui muito agraciado por Deus, da forma como Deus fez. Bom, como eu falei, eu nasci no lar cristão, mas não quero dizer que eu sempre fui muito correto em tudo. Em alguns momentos a gente escorrega, eu acho que até eu cair mesmo é porque Deus nos levanta um pouco mais forte. E na minha fase de adolescência eu era muito namorador, morava bastante na igreja, né? E Deus no momento falou o seguinte, quando eu tive esse encontro com o Senhor, falou: Senhor, eu quero ter uma responsabilidade contigo, eu quero crescer na minha vida ministerial. Deus falou: é isso aí, filho, agora tem que arrumar as coisas. Então a minha experiência de namoro foi o momento que eu decidi namorar com uma pessoa de forma responsável, de forma que venha honrar o nome do Senhor, de forma que eu venha planejar o futuro. E isso é agradável ao Senhor. Se planejar vem de Deus. Planejar é do homem, mas o agir vem do Senhor. Mas planejar o futuro, Deus se agrada. Senhor, tá aqui, eu tô esse meu desejo no meu coração. Se for da tua vontade, que tu possa realizar. Também, se não for, tô querendo fazer a tua vontade, mas esse planejamento é importante. Então, quando eu encontrei assim esse meu direcionamento com Deus, falei: Deus, eu queria uma namorada, eu fui ser com Deus. Eu queria uma namorada, eu queria um emprego e queria um ministério. Então, quando eu pedi ao Senhor, não tinha nada disso, nem tinha uma namorada, nem tinha um emprego e nem tinha um ministério. Então, quando eu falei com Deus sobre isso, Deus falou: vamos lá, vamos arrumar a vida.
Então, tive um problema muito sério na minha escola, não consegui vencer a mudança. Eu troquei de escola, acho que uma ou foram duas vezes, e nessa mudança de colegas, mudança de professores, eu tive dificuldade para me adaptar nessa nova escola. Então, as minhas notas foram muito complicadas. Eu me lembro que quase eu perdi o ano no final e eu fiz uns votos com Deus: Senhor, arruma a minha vida. Então, foi minha primeira experiência assim, profunda com Deus, foi essa parte de estudo. E eu comecei a me dedicar e, graças a Deus, Deus me deu vitória. Falou: agora, Deus, eu quero namorar. E nessa situação, eu procurei um emprego, comecei a entregar currículo, a minha mãe me ajudou e, graças a Deus, eu consegui trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu encontrei a Aline no meio dessa jornada, né? No meio dessa minha busca de emprego. Estava num encontro de jovens, era um encontro que acontecia a cada 6 meses. Eu fui convidado a participar desse encontro, ela também, mas a gente não se conhecia. E era um encontro que tinha a galera do som que eu gostava, né? O bom e velho rock and roll, né? Tava rolando lá o meu som, tava rolando lá aquilo que eu adoro ouvir. E gospel, né? Todas músicas bem trabalhadas. E fizeram lá um karaokê e chamaram vários convidados para subir. Nesse período eu não tava tocando, tava só assistindo, participando. E de repente era um ambiente super jovem, camiseta, bermuda, tênis, boné, e sobe uma jovem lá de vestido longo, né? Um vestido longo, né? Toda parecia que ia para uma formatura, uma festa de 15 anos. E eu sempre fui muito brincalhão, né? Eu juntei meus colegas e falou: gente, quando essa moça subir, a gente vai vaiar, vamos vaiar. Meu Deus. Vamos aqui dar uma vaia, porque não faz sentido. Tá? Cara, não sabe nem quem é. Não, mas não faz sentido. A gente ficou brincando e tal. Quando ela subiu, a banda foi lá e introduziu. Quando ela pegou o microfone e começou a cantar, aí eu falei: Jesus, isso me quebra. É essa daí, Senhor, que eu quero pra minha vida. É essa daí que eu quero casar, quero construir família. Uma oração secreta no meu coração, mas foi muito sincera diante do Senhor. Não conhecia a Aline ainda, foi pensava que tinha sido jogada ao vento, mas o Senhor recolheu isso aí. Com o tempo, nós nos encontramos de novo em um outro evento. E ali nós conversamos, aí eu já estava com a vida mais organizada e oramos. E daí eu comecei a trabalhar, e ela trabalhava no shopping, que eu comecei a trabalhar, numa papelaria próxima. E a gente passou 3 meses orando, e depois de 3 meses nós começamos a namorar. Foi exatamente no dia 12 de junho do ano 2000, Dia dos Namorados. Olha aí, ó, foi muito bom, né? Então, começamos a namorar nesse dia e já entramos já falando: vamos ter uma vida no altar, uma vida consagrada para construir uma família. E quando Deus entra, meu irmão, então as coisas veio dando certo. Namoramos por 3 anos, depois noivamos. E o trabalho, graças a Deus, foi prosperando. Eu fui crescendo ali no trabalho. Financeiramente, a gente conseguiu comprar a nossa geladeira, nosso fogão, marcar nossa data de casamento. E, para honra e glória do Senhor, com 5 anos de namoro, noivado, nós casamos, né? Nos mantivemos virgens, né? Guardados. Fizemos um propósito diante do Senhor para que o Senhor pudesse abençoar. E isso aí eu creio que agradou muito o coração de Deus. E ali Deus prosperou bastante e graças a Deus, né, estamos aí há 24 anos, namoro, noivado e casamento. Problemas todo casamento tem, lutas e dificuldades, e vão sempre ter, porque são através dessas dificuldades que a gente se aproxima mais de Deus, através dessas dificuldades que nós somos também usados por Deus para abençoar nosso companheiro, nossa companheira, e os nossos filhos também são abençoados, nós aprendemos mais da parte do Senhor. Então eu louvo a Deus porque foi a tampa e a panela, né? Ela cantava no meio secular antes da gente estar namorando, e Deus teve um encontro com ela, e quando ela assumiu o papel dela no ministério, assumiu o papel dela como levita do Senhor, como cantora do Senhor, então veio a minha fome e a vontade de comer dela, né? Então os dois juntos ali fazendo a obra do Senhor, graças a Deus aí é uma parceria do céu que deu muito certo, né? É muito prazeroso a gente ter nossa família, mas também é muito prazeroso os dois juntos estar servindo ao Senhor, os dois juntos estar adorando a Deus ali. E isso aí agrada muito o nosso coração, e eu creio que agrada o coração de Deus também. Amém, glória a Deus. Olha aí, gente, você que é solteiro, tem esperança pra você, né? Ore, o Renato foi muito sincero, e é uma coisa que eu carrego muito comigo, assim, sabe? Na vida com Deus, a gente tem que ser sincero. Com Deus não tem esse negócio de esconder a sujeira debaixo do tapete, não. A gente tem que ser sincero, e o Renato foi sincero. Poxa, Senhor, eu gostei dessa menina, quero casar
casar com ela, entendeu? E ele fez o que precisava ser feito, né? Tomou a posição dele. Então, ore ao Senhor, né? Se você é mulher, né? Se você é menina, jovem, né? Se esconda no Senhor, né? A mulher virtuosa, ela é encontrada por um homem de valor, né? Um homem de verdade. Então, se esconda no Senhor. E se você é homem, né? Ore ao Senhor para que ele te dê essa mulher que você vai encontrar, né? Essa mulher de valor. Perseverem no Senhor, né? A história do Renato é inspiradora, sabe? Eles esperaram no Senhor e hoje eles têm um casamento abençoado, eles têm filhas, eles vão deixar um legado, sabe? Eles já estão deixando esse legado. E quando a gente decide construir, edificar as coisas no Senhor, não tem como não ser abençoado, né? Se a gente coloca as coisas diante do Senhor e decide caminhar com o Senhor, ele abençoa, porque a bênção persegue a gente, ela corre atrás da gente. Então, se você é solteiro e tá nessa fase, né, deixe que o Senhor conduza você. E se você é casado e tá passando por dificuldade no seu casamento, não existe nada que Deus não possa fazer, Amém. sabe? Coloca diante de Deus o seu casamento, a sua aliança, os seus filhos, né? Tudo que você estiver passando nesse momento e creia que o Senhor, ele pode fazer. Não faça nada na força do seu braço, não faça nada da sua cabeça, não faça nada que não está escrito na Bíblia, entendeu? Seja guiado pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar as respostas que você precisa. E Renato, eu queria que você falasse com a gente um pouco sobre ministério, né? Você é uma referência nisso, você e sua família, vocês viajam, né? Algumas vezes para cumprir algumas agendas, né? Tocar em alguns lugares e levar mesmo a presença de Deus através da adoração. Só que teve um momento que isso começou com a Aline, porque antes era só você, a sua banda, ali um negócio. Não sei se vocês imaginavam que ia ser uma coisa mais séria, não sei o que vocês pensavam. Eu sei que a Aline chegou até a gravar, né? Então eu queria que você contasse um pouco essa jornada pra gente, assim. A questão do ministério é algo muito importante porque eu tenho muito amor por participar do ministério. Mas o que Deus coloca dentro de mim? Não pode ter nada acima do Senhor. Sim. Então, acho que é um grande exercício, independente do ministério, é colocar Deus acima de todas as coisas. Eu sou louco, apaixonado pela minha esposa, apaixonado pelas minhas filhas. Eu sou louco de amor pelo meu trabalho, pela empresa que eu trabalho. Eu amo Bola de Neve, adoro tocar ao Senhor, mas tudo isso é muito pequeno comparado ao amor que eu tenho por Deus. Amém. Então, essa responsabilidade com a nossa intimidade com Deus, ela não pode ficar assim em segundo plano, tem que estar acima de todas as coisas. Então, ir tocar, ir pregar, ir para um evento, uma agenda, ela é muito legal, mas ela não é tão importante quanto essa intimidade, essa busca, essa vontade de estar fazendo a vontade do Senhor. Então, quando você vai com essa expectativa para fazer qualquer coisa, no sentido, seja tocar, seja pregar, falo qualquer coisa no sentido, qualquer atividade que você venha estar fazendo, você não gera expectativa no evento, você não gera expectativa na agenda, você não gera expectativa nos equipamentos de som, você não gera expectativa no público, você não gera expectativa na estrutura da igreja. Você vai lá e vai dar o seu melhor, porque você vai dar pro Senhor, para Deus. Uhum. Então tudo muda. Então quando você vai com a cabeça que você vai servir a Deus, não importa se você vai tocar num chão batido, se vai tocar num palácio. Não importa se vai pregar para 5.000 pessoas, se vai pregar para 3 pessoas. Não importa se vai estar num evento de bilheteria ou vai estar num evento com 1 quilo de alimento. Independente onde você vai estar, se o seu coração está ali verdadeiramente para servir, você vai fazer o seu melhor ali. Então muda a forma. Entende que Deus que conduz tudo. Então tem momentos maravilhosos que não para. A gente está tocando segunda, terça, quarta, quinta, domingo, feriado, viaja, volta. E Deus vai proporcionando. Mas tem um momento que Deus dá um deserto. Ficamos um tempo assim, longos tempos sem exercer lá as agendas, as programações, as escalas. E não é porque nós não queremos, é porque Deus é um tempo de a gente se preparar, é um tempo da gente buscar, é um tempo da gente afiar a nossa arma, é um tempo de ler um pouco mais a palavra, é um tempo de jejuar, é um tempo de preparar canções novas, né? Uhum. Esse momento do silêncio é o tempo de Deus preparar o que está vindo na nova estação. Então, ir para fazer a obra do Senhor no sentido de cumprir alguma agenda, de cumprir alguma atividade, ela se torna cansativa, ela se torna maçante, ela não traz a mesma essência de você ir para fazer um serviço ao Senhor. Então, do mesmo jeito que você trabalha na empresa, você tem um chefe, né? Você trabalha num órgão público, você tem alguém ali que está acima de você, você está dentro de uma escola, tem um responsável pelo estabelecimento. Diante do Senhor, você sabe que você presta conta dele todos os dias. Então, o ato de ministério é: Senhor, meu negócio é contigo. Me preparei, fiz a minha parte, ensaiei, peguei as canções, preparei o repertório, afinei meu equipamento, tá tudo certo. Agora é contigo, Deus.
A minha parte que eu poderia fazer de forma estruturada, como homem, eu fiz, agora é com o Senhor. E quando a gente desce lá, fala assim, toda a honra e toda a glória é para o Senhor, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui instrumento do Senhor e o Senhor fez da forma como Ele queria. Então, esse longo tempo que a gente já serve a Deus se torna muito agradável, porque não se torna algo pesado. A gente vê tantas pessoas que começam a obra, começam um trabalho e cansa e não quer mais, porque eu não sei se ele está entendendo qual é o papel dele naquilo que Deus colocou ele para fazer. Às vezes ele vai porque a esposa pede para ir ou porque a família, e eu acho que esse é o meu maior cuidado, né? No momento que eu entendi que o meu negócio era com Deus, independente dos meus pais, tudo ficou mais fácil. Independente que eu tenha uma responsabilidade primeiro com Deus e depois com a minha esposa, primeiro com Deus, depois com meus pais, então meu ato de buscar uma vida disciplinada não é para prestar conta para as pessoas, não é para prestar conta, porque quem está vendo meu íntimo, meu secreto, minha porta fechada é Deus. E quando eu vou lá prestar o meu culto ao Senhor, seja tocando, seja pregando, seja exercendo alguma atividade, eu estou fazendo isso do meu coração para o coração de Deus. Então, essa entrega que eu acho que é o grande diferencial da gente ir lá e servir ao Senhor com qualidade. Não de quem está ouvindo ou aquilo que a gente está entregando, mas aquilo que está fazendo para o Senhor. Porque é tudo para a honra e para a glória do nome dele. Sim, sempre. Glória a Deus. E vocês se casaram, Renato? E foi logo assim em seguida que vocês começaram a cantar nas igrejas, essas coisas? Ou não, a gente toca desde o início, né? Então, desde o início do namoro, tocar ali teve esse início, eu acho que o primeiro ano de transição, que ela estava saindo das agendas seculares, ela tocava MPB, tocava em eventos e Deus estava convidando ela. Eu procurei ter muita sabedoria por parte do Senhor para não ser nada imposto, para que também ela pudesse sentir esse mesmo desejo de servir a Deus, como eu também tenho dentro do meu coração. Que não fosse porque eu estou pedindo, que deixasse de ir porque eu estou recriminando. Não, mas porque a Bíblia fala isso, porque Deus tem um chamado diferente com ela, porque Deus separou para que ela possa fazer algo diferente. E isso ela conquistou da presença do Senhor diante das dificuldades que ela passou. Então foi um ano muito desafiador, o primeiro ano dela que foi sendo transição. Deus usou uma irmã maravilhosa, Racilba, é uma irmã, uma levita, uma senhora maravilhosa. Ela se foi agora, tem um pouco mais de 2, 3 meses, estava com câncer. E essa mulher, ela abriu as portas para a Aline, para ela fazer um trabalho mais estruturado, um trabalho mais direcionado em termos de ministração de louvor. E ali foi o divisor de água sobre a vida dela. Então, quando a Aline estava mais pronta, acho que no nosso segundo ano de namoro, a gente já começou a fazer muita programação, fazer muitos eventos, participar de muitos cultos, né? Ser ministrado por muita gente também, porque muitas vezes você não está tocando, você está naquele meio ali, está envolvido, então você também é muito abençoado nesse sentido. Tem humildade para reconhecer que a gente pode melhorar, a gente pode aperfeiçoar aqui a ferramenta que Deus deu para a gente, né, fazer a obra dele. E é assim que a gente vem andando. Então, desde o início, a gente já faz junto. Então, já faz tanto com voz e violão, quanto com banda, quanto com a capela, quanto batendo mão, quanto seja só em casa. Então, isso é já algo que é natural, que a gente já faz desde 20 e poucos anos atrás. Amém, glória a Deus. Por isso é muito bom a gente entender o que Deus quer que a gente faça, né? O Renato conseguiu entender isso desde cedo, né? A mãe dele incentivou ele nisso, mas talvez você esteja aí um pouco perdido, não sabe muito bem o que fazer. E eu sempre falo para as pessoas, pergunte do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? Como que eu posso contribuir para a expansão do teu reino aqui na terra? Para as pessoas serem salvas, curadas, libertas, conhecerem o teu nome, né? Eu acredito que Deus, ele colocou dentro de cada um de nós dons e talentos, né? Nem todo mundo nasceu para tocar, ou para pregar, ou para fazer um podcast, por exemplo. Tem gente que nasceu para outras coisas e tá tudo bem. A gente é um corpo e cada parte do corpo é importante, é necessária, né? As minhas mãos, os meus dedinhos, os meus olhos, o meu nariz, os meus ouvidos, né? Nada é igual. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Pergunte do Senhor. De verdade, abre seu coração diante de Deus para que você possa caminhar naquilo que Deus tem para você. Muitas vezes Deus vai pedir coisas da gente, né, Renato? Deus vai pedir sonhos, muitas vezes, para que Ele possa te dar os sonhos dele. Deus vai te pedir coisas para você abrir mão, para que você possa caminhar no caminho que Ele tem para você. E com certeza, durante essa jornada, o Renato precisou abrir mão de algumas coisas para ele viver o que Deus tinha para ele, para a família dele.
E hoje você colhe muitos frutos, Amém. né, Renato? Glória a Deus por isso. Então, não desista só porque você não sabe o que Deus quer que você faça e não se apresse para isso. Cada um tem o seu tempo. Eu mesmo demorei para me entender que Deus tinha me chamado para comunicar, né? Eu achava que eu só tinha nascido para cantar e morreu ali e pronto. E se não fosse cantar, não ia servir mais para nada. Eu pensava isso. Mas hoje é muito claro para mim esse propósito, né? Que Deus me chamou para comunicar do nome dele para as pessoas. Mas eu precisei ir caminhando, orando, perguntando de Deus, é isso, Senhor, não é isso? E me movendo pela fé, né? Como o Renato também fez. Ele começou tocando ali, como meio que uma brincadeira, sem ter certeza do que ia acontecer, e o Senhor foi mostrando para ele, meu filho, é isso. E deu uma esposa para ele para confirmar que era para isso mesmo que ele tinha chamado ele, sabe? Então persista em oração nesse lugar, não desista do que Deus tem para sua vida. Amém? E eu queria, Renato, antes da gente finalizar, que você deixasse pra gente, assim, 2 conselhos pra gente manter mesmo uma vida com Deus, sabe? Pra gente manter uma vida de intimidade com Deus. O que pra você é essencial pra manter intimidade com Deus? É muito lindo porque a Bíblia ela é cercada de uma palavra chamada livre-arbítrio, né? Então, nós temos todos os dias o poder de escolher alguma coisa, né? Então, o ato de você ter uma presença de Deus forte na sua vida, constante na sua vida, que você acenda um sinalzinho quando você estiver fora do caminho, é você escolher todos os dias a fazer a vontade de Deus. E como essa vontade de Deus, ela aparece todos os dias. Não tem como não se aproximar do Senhor se não tiver a leitura da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é tão atual porque ela se renova todos os dias. E a gente às vezes dá algumas desculpas, né? Porque tá cansado e tal. E hoje a tecnologia, ela ajuda demais. A gente tem hoje aí a condição de você estar com a Bíblia, que é um aplicativo, você escuta a palavra do Senhor, você pode colocar no carro, né? Você tem como ver de uma forma mais lúdica, que são as Bíblias mais teens. Hoje tem muita forma de você se aprofundar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela que alimenta. Né? Se você entender que a resposta principal da tua vida vai vir dali, Deus vai dar a forma de você encontrar o versículo certo, vai trazer as palavras que vai te trazer ânimo nos momentos de dificuldade. Então, ler a palavra ou ouvir a palavra é a melhor forma de estar próximo do Senhor. A gente tem pessoas assim incríveis, e eu conheço muitas delas, pessoas que estudam teologia, pessoas que estudam direito, pessoas que estudam a parte do corpo humano, que é a parte das pessoas que praticam atividades físicas, e são conhecedores de tudo. Então, quando nós buscamos entender o Deus que nós servimos, fica um pouco mais fácil passar pelas dificuldades. Assim, eu passei por isso e Deus me deu vitória. Eu li aqui na palavra do Senhor, como nós falamos, que Jó passou por isso, mas ele não estava em pecado. Mas Deus, eu estou passando por essa dificuldade. Eu estou em pecado? Eu não estou, Jesus. Tu está vendo que eu estou passando. Mas tu está permitindo eu passar por isso, é porque tu vai me dar a vitória. Então, quando nós começamos a entender o que Deus está fazendo com a gente tem que se alegrar. A palavra de Deus fala que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Essa intensidade da busca do Senhor, às vezes é aquilo que a gente quer muito no dia a dia. Aí eu quero comprar muito aquele carro, ou eu quero passar muito naquele curso, ou eu quero casar com aquela mulher, ou eu quero bater aquela meta, aí eu quero um corpo perfeito. Quando a gente quer alguma coisa, a gente busca e a gente consegue, a gente coloca foco, né? Então eu quero ter uma vida em santidade do Senhor. Então, a primeira coisa, eu tenho que buscar a palavra de Deus, eu tenho que ler a palavra do Senhor e afastar-se daquilo que eu sei que eu vou me desviar, que eu vou entristecer o coração de Deus. Se eu sei que Deus tem alguma coisa que Ele não gosta que eu faça, por que eu vou para aquele lugar? Se eu sei que Deus, né, sabe que eu vou ali fraquejar, vou ser tentado, por que eu vou acessar aquele canal? Por que eu vou acessar aquele site? Se eu sei que Deus vai ficar, né, chateado, triste, angustiado, né, vai ficar ali... desagradado do que eu venho fazer, por que eu vou estar utilizando esse tipo de linguagem? Então, quando a gente começa a andar com Deus, a gente é feito um relacionamento marido e mulher, pai, filho, amigos. A gente sabe o que o nosso cônjuge gosta, a gente sabe o que o nosso pai gosta, a gente sabe o que o nosso pastor gosta, a gente sabe o que o nosso liderado gosta, porque a gente sabe que a gente convive com ele. E nem todo dia essas pessoas estão dizendo sim pra gente, nem todo dia nosso pai está falando parabéns, você tem dia que vão vir as pancadas, vão vir as cobranças, vão vir as responsabilidades. E a nossa relação com Deus é da mesma forma. Deus vai vir muitos dias nos presenteando, trazendo, né, o céu vai descer, a presença do Senhor vai tomar, mas também vai ter momentos que o Senhor vai chamar a atenção. Eu lembro, trazendo mais um exemplo aqui, eu lembro uma vez que, em uma determinada fase da minha vida, que eu estava assim, muito envolvido com as minhas atividades seculares, é importante, mas assim, envolvido ao extremo, que eu não queria nenhuma responsabilidade com o reino.
Não estava desviado, não estava em pecado, não estava fazendo nada que desagradasse o Senhor. Mas se Deus me deu talento para servir ao Senhor, por que eu não estou utilizando? Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca da mesma forma. Se Deus me deu a habilidade para poder abençoar a vida de um jovem, se Deus me deu a condição de eu contar o meu testemunho para a vida de alguém e eu não faço, é pior daquele que está fazendo mal contra aquela pessoa. Então eu senti Deus muito entristecido comigo porque eu não estava ali deixando o próprio Espírito Santo de Deus me usar para que pudesse ser feito alguma coisa e o próprio Deus me trabalhar. Então, acho que hoje, para que a gente possa ter cuidado com a presença do Senhor, é o cuidado com as distrações. É tudo aquilo que a gente gasta muito tempo, é aquilo que a gente quer fazer. Então, se eu passo muito tempo no celular, se eu passo muito tempo em alguma atividade, se eu passo muito tempo, seja jogando bola, passo muito tempo fazendo alguma atividade, é porque eu gosto muito daquilo. E por que não posso equilibrar e gastar tempo na presença de Deus? Ouvir um cântico, colocar, tá triste? Coloca uma música em casa, né? Coloca um cântico, né? Coloca a Cassiane, né? Coloca uma oficina de 3, coloca lá um resgate, coloca um Thales, coloca aquilo que você se anima, mas se enche da presença do Senhor. Né? Te machucaram, perdoa. Por que você vai carregar esse peso no coração? Mas, Renato, já é a terceira vez, né? O apóstolo perguntou a Jesus: Jesus, eu vou ter que perdoar quantas vezes? 7 vezes 70, ou quantas vezes for necessário ser perdoado. Você libera esse perdão, você tira essa angústia dentro de você. Cabe a Deus a julgar quem está fazendo mal com a gente. Eu vou pagar o mal por mal? Não, porque se alguém bater na sua face, dê a outra. Mas se eu errar, eu erro e muito. Às vezes eu tô calmo assim, mas às vezes eu tenho meu temperamento explosivo. Eu tenho que voltar atrás e pedir desculpa. Me perdoe, eu errei, me excedi. Então, essa autoavaliação todos os dias, essa autobusca todos os dias da presença do Senhor, Deus vai nos moldando, Deus vai nos melhorando, mas vai ficar só perfeito quando chegar no céu. Perfeição aqui não tem. E para finalizar, tem um momento muito lindo da Bíblia, na história de Davi, que Davi, ele falha, né? Ele falha em alguns momentos, mas uma das falhas dele, que aparentemente era algo bobo, mas se entristeceu o coração de Deus. Ele não pecou nessa situação que você está, mas entristeceu, porque Deus abençoou Davi, é um dos reis mais importantes até o tempo de hoje, foi. E Deus deu para ele assim de graça, porque Deus escolheu, ele viu graça no coração dele, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é isso, né? E até que ele estava ali com um exército gigante e bateu na cabeça dele de contar quantas pessoas ele tinha no exército, contar quantos servos estavam sobre a vida dele. Subiu o ar de vaidade, né? Deixa eu ver quantas pessoas estão sobre o meu comando. E aquilo desagradou o coração do Senhor. Aquilo trouxe a Deus assim: peraí, Davi, cara, te dei tudo, te perdoei pra caramba. O Senhor se entristeceu porque ele já estava num nível muito alto com Deus. Então, às vezes, o agradar do Senhor não está ligado em pecar ou não pecar, está ligado naquilo que Deus quer da gente. Aquilo que Deus quer. Deus me pediu para ter santidade. Eu vou ter santo nesse assunto aqui. Vou pagar a conta certinho. O cara me deu o troco errado, eu vou devolver porque o troco não é meu. O cara me deu uma trancada na rua: ô Jesus, vem aqui. Então vai, em nome de Jesus, deixa ele passar. Então são das pequenas coisas que a gente vai agradando ao Senhor. Eu amo quando chego em casa, minhas filhas me abraçam: papai. É muito prazeroso, aquele amor puro, aquele amor de filha com pai, e abraça e beija, que saudade, meu careca lindo, né? Tem um lanche de careca lindo aqui em Manaus, né? Muito bom, viu? Fazendo propaganda. Alô, lanche do careca lindo, é muito bom. Patrocina a gente. É bom. E minhas filhas abraçam, beijam. Então, é essa relação que Deus pede da gente, né? Quando o Adão lá, ele todos os dias, o Senhor aparecia para Adão no entardecer, na virada do dia. O Senhor queria estar na presença dele e Adão também queria estar na presença do Senhor. Então o Senhor queria ter intimidade. O que quebrou a intimidade, a primeira coisa foi que eles colocaram lá umas vestes para poder esconder a nudez, porque ficaram com medo de Deus naquela situação. A intimidade que eles tinham com Deus acabou por ali, já não tinha mais, porque o pecado tira essa intimidade com Deus. Então, o que Deus busca da gente todos os dias é intimidade. Então, às vezes, vai precisar se separar, às vezes, no sentido, vai ter que afastar, vai ter que trocar de cidade, vai ter que trocar de ambiente, vai ter que trocar, quem sabe, de áreas e de situações. E Deus vai transformando isso para que a gente possa ter intimidade com Ele.
E quando nós entendemos que Ele está acima de todas as coisas, acima de ministério, acima de casamento, acima de trabalho, acima de luta, acima de problemas de saúde, acima de todas as coisas, fica mais fácil a gente entender o que Deus tem com a gente. E Ele nos usa da forma como Ele quer. Né? Do jeito que Deus abençoou a vida de Jó, Deus também permitiu que a mão pesasse. Mas depois a situação de Jó foi muito melhor do que a primeira. Então eu creio que o que Deus tem pra gente é muito melhor. Eu creio que Deus tem pro nosso futuro é algo muito grande. Não estou falando de bens materiais, não estou falando de riqueza, não estou falando de conquistas na terra, estou falando do reino, estou falando do céu, estou falando das almas que Deus tem para entregar, estou falando da gente ter controle emocional, de dominar isso que está dentro de nós, chamada carne. E a gente só domina a carne através da presença de Deus, do Santo Espírito, que alimenta o nosso corpo, é a palavra de Deus. Se aquela música está edificando teu coração, escuta. Se não está, meu irmão, joga fora. Se aquela amizade está edificando, aproveita. Se não está, você tem que ser boca de Deus sobre ela, não ser influenciado por ela. Então, é possível sim, mais difícil com certeza, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele fortalece. O Senhor não coloca provas além das nossas forças. E eu tenho certeza que a palavra de Deus também fala que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Então, eu creio que em nome de Jesus, Deus vai chegar no propósito nas nossas vidas, aquilo que Ele tem preparado pra gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Renato. Antes da gente finalizar, eu queria só trazer algo que pra gente veio da minha cabeça enquanto eu estava falando sobre isso, né? Sobre uma coisa que eu aprendi, na verdade, na minha vida com Deus, é que a gente precisa criar oportunidade para estar conectado com Ele, né? A gente está falando sobre intimidade. Então, quando a gente fala sobre intimidade, a gente não tá falando que necessariamente a gente vai estar o tempo todo ali naquele quartinho de oração. A gente vai estar fazendo outras coisas, na verdade, mas a gente pode criar oportunidades para ter intimidade com Deus. Então, às vezes, você pode no seu trabalho ouvir um louvor, coloca um louvor. Você pode ouvir uma pregação, coloca um louvor. Você pode colocar a Bíblia para você escutar, coloca para você escutar. Do caminho do seu trabalho, da sua casa, da sua faculdade, você pode colocar um louvor, uma música, um negócio para você estar conectado com o Senhor. Você pode orar nesse momento, sabe? Crie oportunidade. Não, você tem uma coisa que não adianta a gente trazer para nossa vida com Deus, é desculpas. Ah, porque eu tava muito ocupado, porque eu tava fazendo isso. A gente consegue, 5 minutos que seja do teu dia, tu falando com Deus, tu buscando se conectar e criar essa oportunidade de ter essa conexão com Ele, vai mudar o teu dia completamente. Falar com Deus muda a nossa forma de falar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, de viver a nossa vida. Então que você crie essas oportunidades de ter essa conexão com Deus, porque isso vai mudar com certeza a sua vida para sempre. Amém. Glória a Deus, Renato, Amém, pela sua amém. vida. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui. E você que ficou aqui até o final, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? De compartilhar isso com alguém, se esse episódio te edificou de alguma forma, de seguir a gente nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Amém. Valeu.